1 de João, capítulo 3. A palavra nos diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados de filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Verso de número 3. Todo aquele que nele tem a esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é. Pai querido, quero te agradecer e confirmar a oração do teu filho Damião. Queremos te pedir aqui encarecidamente que venha falar conosco a partir de mim. Ser grato, Senhor, por essa oportunidade que em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio às lutas, mas o teu Espírito Santo é conosco. Muito obrigado. Nós queremos nos esconder atrás da tua cruz, que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir, nos anima, nos enche do teu Espírito, nos renova. Fala conosco, Pai querido. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o tema que Deus tem falado comigo na noite de hoje, e olha que eu relutei em trazer isso. Mas é isso mesmo, e tem que ser. Amém. Como diz o meu pastor, Deus fala através do hino, confirma através de um louvor, de uma mensagem, e eu senti de Deus hoje compartilhar com os irmãos acerca desse tema que se encontra aí nessa primeira carta de João, né? Onde ele trouxe, como eu bem disse no início, ele escreveu para uma comunidade que estava começando a se afundar na heresia, né? Os irmãos estão ouvindo, amém? Graças a Deus. E uma das coisas que na carta e nesse primeiro capítulo João bate forte, né? Falando uma linguagem bem nossa, sobre a justiça, o amor e o conhecimento certo. Porque a Bíblia vai nos dizer que o povo perece por falta de conhecimento. E há um dizer, né? Há um costume errôneo, irmãos, de pessoas estarem indo para o inferno acreditando que esse conhecimento é o conhecimento que a gente aprende no mundo secular, né? E não é esse conhecimento que Deus está querendo nos ensinar. Quando ele diz que o povo perece por falta de conhecimento, ele está falando do conhecimento acerca dele, das coisas dele, das coisas do reino, né? A Bíblia diz que não importa a gente ganhar o mundo e perder sua alma para Deus. Então, ganhar o mundo é nessa conotação de você, de repente, ser estudioso, ser PhD, você ter uma formação, você ter o melhor salário do mundo, mas a sua alma ir para o inferno, né? As coisas não caminham necessariamente dessa maneira. Para Deus o conhecimento é importante? É, porque as coisas vieram dele. Tudo veio dele. Tudo para ele. Tudo por meio dele. Mas o conhecimento, se for levado para o lado errado, você vai morrer, vai para o inferno com ele. Vai para o inferno sabido, como dizia os mais antigos, né, Damião? Não adianta você sabido e esse conhecimento você levar para o lado errado. Então, João, em algumas partes aqui nesse livro, ele vai trazer muito isso acerca de que tipo de conhecimento é que ele deve o verdadeiro filho de Deus deve ter, né? E eu queria começar assim com uma pergunta. Eu queria que essa pergunta você fizesse para você mesmo. De quem você é filho? E essa pergunta me fez lembrar da minha época de menino, amados. Ainda sou menino ainda, mas na minha época mais novo, Damião vai lembrar do que eu vou dizer aqui, que no interiorzinho, lá no interiorzinho, quando a gente vai perguntar quem é alguém, a gente diz assim, menino, tu é filho de quem?
Essa é a pergunta que é feita. Ninguém pergunta, você é da onde, vem da onde, quem é você? A maneira como a gente pergunta é, tu é filho de quem? Ou seja, quando a gente respondia essa pergunta, geralmente uma pessoa mais velha, ou alguém que perguntava para a gente, e a gente dava o nome dos nossos pais, a gente se identificava, aquilo nos representava como pessoa. A gente, quando dava essa denominação, era a nossa identidade. E se a gente tivesse perdido, iam levar a gente na nossa casa só por essa simples pergunta, irmã Célia. Então, a minha pergunta é que você faça essa reflexão para você mesmo de quem você é filho. Porque se você for dormir na noite de hoje tendo uma certeza dessa identidade de quem você é filho, né? E a carta de João aqui, ela inicia justamente dizendo isso, irmã Célia. Quando ele diz, vejam que grande amor tem concedido o Pai a ponto de ser chamado de filho. Veja como Deus aqui, de pronto, ele já nos identifica, nos patenteia como filhos. Filhos. Outrora lá atrás, criaturas condenadas aí para o inferno. Agora João, o homem que andou ali lado a lado com Cristo, ele começa a entender e compartilhar com a gente essa identidade que Deus agora, né, passa a nos tratar como filhos, filhos de Deus, né? E aí a gente vai lembrando que aqueles dizeram diz que ele é nosso pai, ele não é padrasto. Então, amados, o que me faz pensar na noite de hoje e compartilhar com vocês é a gente fazer uma reflexão na noite de hoje de que no mundo em que nós estamos vivendo, no mundo em que já vuz no maligno, no mundo em que já não mais dá tempo, fazendo uma analogia com aquele período em que Deus pediu a Noé para construir uma arca, no mundo em que a gente faz uma analogia com aquele período em que ele foi preciso jogar bolhas de fogo e destruir aquele ambiente chamado Sodoma e Gomorra, né? A gente conversava na igreja recentemente falando que a gente já passou anos-luz do que foi Sodoma e Gomorra. Basta você parar para ver as redes sociais, você vê o mundo aí fora e você vai ver que Sodoma e Gomorra era fichinha perto do que a gente vem vivendo. Então, isso só nos faz entender e nos conformar que Cristo está próximo. Cristo está próximo. Maranata, o Senhor está próximo, amados. Os acontecimentos, eles revelam exatamente isso. E hoje a gente vai estar trazendo aqui, fazendo menção, e eu fiz isso didaticamente aqui, dividindo para os irmãos, para que a gente entenda nesse mundo no qual nós estamos inseridos, embora não fazemos parte dele, nós somos apenas peregrinos, e que nós venhamos nos identificar em qual dos grupos em que eu vou citar aqui nós pertencemos. O primeiro grupo é dos filhos de Deus, como bem colocou aqui a palavra, onde inicia, né? O próprio João dizendo, vejam como é grande o amor que tem concedido a ponto de ser chamados como os filhos de Deus. A outra citação é que ele diz no verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não manifestou o que haver de ser. Aqui ele está falando da vinda de Cristo, né? E aí ele completa dizendo assim, pois quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando Cristo vier, nós vamos ter o nosso corpo transformado. E no 3 ele diz, e a si mesmo se purifica todo aquele que tem a esperança, assim como Deus, como ele é puro, né? Como o próprio Deus é puro. E então, eu queria que você fizesse uma reflexão na noite de hoje, em qual grupo você está pertencendo. Se você pertence do grupo dos filhos de Deus, como ele bem colocou, porque é fato. João aqui diz, e ele confirma
nosso grau agora de paternidade com Cristo. Mas uma coisa é fato, ele veio para todos, mas nem todos o receberam. Ele se declara, ele está pronto a ser pai de todos, mas nem todos querem ser filhos. Né? E se a gente trazer para a nossa realidade atual, nosso mundo secular, como nós fomos adotados por Cristo, no mundo da paternidade, aqueles que são adotados rotineiramente, nem todos querem ser filhos daqueles que adotam. Uma coisa é fato. E aí eu faço uma analogia com a noite, nessa noite, para nós nos refletirmos. Como denominados filhos de Deus, será que nós temos nos comportado como realmente filhos de Deus? Né? Ou filhos do diabo? Ou indecisos? Às vezes a gente reafirma, a gente abre da boca para fora, a gente arrota que nós somos filhos de Deus. Outros já não ligam, já se declaram que querem nada com esse Deus, não. Já se declaram que pode ser filho de qualquer coisa, mas não são filhos de Deus. E outros acreditam que são filhos de Deus, mas não vivem como filhos de Deus. O comportamento não é de filho de Deus, as atitudes não é de filho de Deus, o seu dia a dia não é de filho de Deus, e ele jura que vai para o céu intitulado como filho de Deus. Eu falei aqui brevemente em 3 grupos. Qual deles você se encaixa? Iniciei a nossa palavra perguntando de quem você é filho. Eu não disse se você era filho de Dona Maria, Dona Antônia, de quem realmente você é filho. Se é filho de Deus ou se é filho do diabo. Ou se intitula ser filho de qualquer coisa, menos filho de Deus. É aqueles lá da igreja de Laodiceia, onde o próprio Deus disse que ou você é quente ou frio, mas se você for morno, vomitar-te-ei. Né? Deus dizendo para você, ou você é filho dele, ou não é. Ou você é filho do Deus Altíssimo, ou você é filho de Mamum. Não dá para você acender 2 velas, para um e para o outro. E João, nessa carta, através da justiça, do amor e do conhecimento correto, é que ele começa a identificar realmente quem é filho de quem. Eu li algumas passagens aqui no início, né? E finaliza com o verso 4 do capítulo 3, onde ele diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, aquele que pratica o pecado, muitas das vezes, até dentro das igrejas, e é feliz em praticar o pecado e não se arrepende, né? Porque muitas das vezes, como cristão, a gente comete algumas falhas, alguns acidentes de percurso, porque como salvos em Cristo, redimidos pelo sangue de Cristo, chega no final de dia, antes do pôr do sol, como a lei fala, né? A letra da lei, e a gente se arrepende daquilo que a gente fez. Meu Deus, me permite que amanhã eu inicie o dia de uma forma diferente. Então a palavra nos indica que aquele que faz, que erra, mas deixa de pecar, deixa o pecado. Ele não se contenta, ele não é feliz com as transgressões. Esse é o Filho de Deus. E quando a gente fala no filho do diabo, verso de número 8, que diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quando ele está dizendo aqui, aquele que pratica o pecado e procede do diabo, não é aquele que pratica e no final do dia está arrependido. É aquele que pratica e não há arrependimento. Não há um coração contrito. Esses dias eu olhava uma matéria de um psicopata, um camarada que tirava vidas, acho que na cidade de Brasília. E a polícia perguntava para ele qual era o remorso dele. Ele dizia que matava todo mundo do mesmo jeito, como se fosse a primeira vez. Ele ia e fazia de novo.
Então aí a gente vê a felicidade no pecado. Ele exalta, né? Espírito do mundo, o espírito enganoso, o espírito do diabo, o espírito de Satanás. Nesse momento se apodera e você comemora a morte do teu próximo, você comemora um adultério, né? Falando na nossa linguagem, ali você faz e acha que é o bambambam. Bam, bam. Fiz e farei de novo. Ainda você tenta buscar uma justificativa para isso. O filho do diabo, ele lida com a mentira como se já fizesse parte da vida dele. Ele vai dizer para a gente e vai tentar nos convencer de que há momentos em que a mentira ela é saudável. Há momentos em que a mentira é cabível. Ele vai dizer assim, não, irmã Célia, olha, tem uma mentirinha, uma mentirona, às vezes a mentirinha, ela passa. Então ela vai relativizar as coisas que Satanás, que é o pai da mentira, sutilmente vão colocando na nossa vida. Então, amados, de quem você é filho? O filho de Deus, ele sujeita-se ao governo de Deus. Quando Jesus Cristo, lá na sua palavra, nos ensinou a orar, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Reconhecendo que Deus está no céu e que o nome dele é santo. E olha o que vem depois. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O Filho de Deus autêntico, amados, a sua vontade está sujeita ao governo de Deus e não do mundo. O Filho de Deus, ele está purificado. Quando a gente lembra de Pedro, antes e depois do Espírito Santo alcançá-lo. Quem era Pedro? Um homem impulsivo, um homem ignorante, um homem cheio de rompante que agia por emoções. E a Bíblia vai dizer lá em Atos que após o Espírito Santo descer, apenas palavras de Pedro convertem mais de 3.000 almas. Então o homem, o Filho de Deus, autêntico, reconhecido e aceitando ser filho do Pai, ele muda os frutos do Espírito Santo, muda o homem. Me lembro que na EBD um irmão perguntava, e quando a gente é provocado, o que a gente deve dizer? Eu disse, como filho de Deus, a gente deve parar, respirar, pedir um pouquinho a presença do Espírito Santo e aí sim falar. É isso que nos diferencia como filhos de Deus e filho do diabo. Os filhos, eles refletem a imagem dos pais. Normalmente a gente vai ver os filhos e diz, olha, aquele menino, a cara do pai. Olha, aquele menino, ele tem um comportamento do pai. E qual é o nosso comportamento? Será que nós temos tido o comportamento do pai? O pai nos ensina, e aí ele vai pegar a lei e os profetas e transformar em 2 versículos. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele vai pegar 10 mandamentos e agora trazer para 2 que se resumem em tudo. Amando o meu próximo, eu estou amando a Deus. E a Bíblia vai nos dizer que quando nós não amamos o nosso irmão, nós nos tornamos criminosos. Então nós não temos o amor. Coríntios vai dizer que, Coríntios 13, que ainda que nós venhamos falar a língua dos anjos, se a gente não tiver amor, não vale de nada. É esse amor que ele está dizendo, é o amor a Deus e o amor ao próximo. É esse comportamento de amor, de justiça, como bem tem escrito nessa carta de 1 João. E aí Paulo fala lá aos Filipenses da questão da justiça, né, irmãos? Onde ele diz assim que, se permita os irmãos aqui só abrir rapidinho, quando ele se dirige aos Filipenses, onde ele diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa forma, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. É a justiça de Deus. Essa é a justiça de Deus.
O Filho de Deus, ele habita na certeza de que Deus está habitando entre o seu povo, entre a sua igreja. O Filho de Deus, ele tem certeza do seu pedido na sua oração. Ele já pede na certeza de que vai ser cumprido. O Filho de Deus, ele tem a intrepidez e a confiança no Deus que ele serve. Um filho autêntico de Deus, ele se constrange quando ele não ajuda o próximo. Ele se constrange quando ele não é empático. Ele se constrange com a dor do próximo. A Bíblia vai dizer lá na carta de João, irmãos, no verso de número 18, onde ele diz: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem um anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. João está dizendo aqui, amados, que os anticristos iriam começar a aparecer. Os falsos profetas iriam estar no meio de nós. E suas ações, suas práticas pecaminosas, práticas de mentiras, ali no meio do trigo ia se perpetuar o joio. Ali no meio das ovelhas, a gente ia começar a ver os lobos. Mas que para isso é preciso o conhecimento certo. É preciso que eu e você façam uma reflexão nessa noite e veja quando é que Paulo diz lá a seu filho adotivo, Timóteo, onde ele diz: Timóteo, aprendam a manusear bem a palavra. É impossível, se eu não manusear bem a palavra, amados, eu conseguir entender quem é o falso profeta. A Bíblia nos ensina que haverá um tempo em que os alcançados pela graça, os entendidos, não é os que estão desentendidos, não. A sua fé será balançada. As suas raízes serão chacoalhadas. E que nessa noite, nem eu e nem você sejamos esses. Sejamos esses que serão enganados. Serão esses que serão tutubiados. Então, que a nossa fé, a nossa justiça, o amor para com a obra, o envolvimento, e nós possamos, na noite de hoje, nos enxergar e nos refletir e perguntar de quem nós somos filhos. E eu me lembro que naquela época, Damião, quando dizia assim: Damião é filho de Maria, de Dona Maria, é filho de fulano, aquilo lá nos entonava, irmã Célia, uma figura de respeito. Olha, aí é fulano, é filho de fulano. Então, aquilo não nos envergonhava, porque nós tínhamos um pai ou uma mãe de respeito. E que nós possamos pensar nisso quando nós somos identificados como filho de Deus. Que nossas ações demonstrem e que nós, quando viemos a tropeçar, pensar de quem é o nosso pai e de quem verdadeiramente nós vamos estar envergonhando. Então, a minha palavra nessa noite para você é que todos os dias ao acordar, reflita quem é o teu pai. Então, na certeza de não envergonhar o nome desse Deus que você serve e principalmente na certeza de você renovar as suas esperanças e saber que você não é órfão, que você tem um Deus que pode todas as coisas. Pois assim ele nos diz: agindo Deus, quem impedirá? Então, meu irmão, se você tem Deus, você tem tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela oportunidade.